Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo técnico. Desta vez nós vamos falar sobre VMware. E aí, esse vídeo é apenas um, né, de três, ok? Esse é o vídeo introdutório, onde eu vou falar algumas coisas sobre o vCenter, tá? Dessa nova versão, né, da versão 6 da VMware. Uma versão nova que não é tão nova, né? É a mais recente, vamos dizer assim. Inclusive já tem a versão 6 Update 2, né? Que inclusive tem algumas melhorias bem interessantes. E entre essas melhorias interessantes, temos algumas coisas aí bacanas para o Hypervisor, para o SXI, né? Entre elas um console web agora dentro do próprio host, né? Você pode gerenciar agora o host individual através do console web interno dentro do Hypervisor, desobrigando, né, a usar o vCenter Client, ou seja, para quem usa máquinas com Linux, Mac OS e outros sistemas operacionais, podem agora acessar um host individual sem necessariamente usar o vCenter Client, que até então só é instalado no Windows, né? Então, para quem não usa o Windows, aí era obrigado a virtualizar o Windows, né, na sua máquina para poder instalar o vCenter Client. Isso acabou a partir do Update 2, lançado recentemente, lançado em maio deste ano. E você pode acessar via console web, né? Inclusive tem um vídeo meu, tá, no meu canal no YouTube, vocês podem dar uma procurada aqui no canal. Tem um vídeo meu falando, mostrando sobre as novidades do Update 2 e mostrando justamente como usar o host client web, né, do SXI, tá? Eu mostro lá como acessar, como configurar, como mexer em alguns parâmetros, né? Como se estivesse usando o próprio vCenter Client, mas na verdade usando o web client do próprio host, tá? Dei uma acessada nesse vídeo, dei uma assistida que vocês vão gostar. Vão aprender umas coisas bacanas em relação à nova versão do VMware, né? Versão 6 Update 2. Bom, o objetivo deste vídeo aqui é falar do vCenter, né? Vou falar de algumas novidades do vCenter, de algumas coisas, algumas características, na verdade, do vCenter. Assim, é mais mesmo por questão de praxe, para não ficar um negócio muito direto. E aí depois nós vamos ter mais dois vídeos, onde um eu vou mostrar para vocês a instalação do vCenter no Windows Server 2012, certo? E o deploy, né? No caso subir, no caso um VCCA, um vCenter Server Applies, tá? Para que vocês possam, por exemplo, usá-lo para gestão, né, do seu ambiente. A gente sabe que o vCenter ele tem duas versões, né, dos modos, que é a versão, no caso, para o Windows Server 2012, o Windows Server 2008, você pode instalar também, e o VCCA, né, que é o vCenter Server Appliance, que é uma versão baseada em SUSE Linux, onde você faz o deploy desse appliance, virtualizando inclusive em um dos hosts do ambiente, do teu ambiente VMware. E esse appliance, lógico, é um vCenter, então você vai jogar todos os hosts para dentro dele, né, e fazer adicionar os hosts e gerenciar as máquinas virtuais, criar cluster, gerenciar a parte DRS, vMotion, história vMotion e tudo mais, ok? Então nós vamos ver como subir dois, né? No caso, como subir o vCenter das duas formas, tanto com Windows, instalando no Windows Server, que aí no caso eu vou usar o Windows Server 2012, como subindo o VCCA, né? O vCenter Server Applies, ok? São os próximos dois vídeos. Então, me apresentando primeiro, né? Ivanildo Galvão é o meu nome. Sou profissional da infraestrutura de TI, já trabalhando aí há vários anos com tecnologia da informação. Não apenas com infraestrutura, mas também com a parte de segurança, tá? Com algumas soluções aí de segurança, como Sophos, alguns trabalhos com Symantec, FortiGate, tá? Quero contra o PFSense, inclusive eu tenho um curso de PFSense também, né? Na internet e alguns vídeos, né? De PFSense no YouTube, que eu postei para ajudar algumas pessoas, na verdade com o intuito de disseminar o conhecimento, né? Então depois eu acabei criando um curso aí junto em parceria com a jlcp.com.br e esse curso está lá, tá? Para quem quiser adquirir, beleza? Um curso completo de PFSense, bem bacana, tá? E
Também trabalho com soluções de backup, né? No caso, Vim Backup Replication. Tem alguns conhecimentos da parte de Mail Gateway, né? Trabalhando com algumas soluções de Mail Gateway, como o Sophos Email, Gateway, que é uma solução de spam. E virtualização com VMware vSphere, com ZenServer e Microsoft Hyper-V. Trabalho aqui em Natal, Rio Grande do Norte, na IVIA, Inovação e Tecnologia, e também tem uma empresa de consultoria, tá? A eSolution TI, onde vocês podem estar acessando aí o site, tá? É solutionti.com.br, e lá tem as soluções e os serviços com os quais eu trabalho, atendendo empresas em qualquer parte do Brasil, tá? É só solicitar. Aqui tem algumas certificações técnicas, né? Algumas não, as certificações técnicas as quais possuo. E aí são certificações nas quais eu uso, né, a expertise justamente para o meu trabalho do dia a dia, né, seja na empresa como também atendendo os meus clientes, e uso também esse conhecimento para ajudar outras pessoas, né. Vocês que acompanham meu canal, alunos que fazem cursos comigo, tá? Então eu faço questão de estudar bastante, de tirar as certificações e tal, e usar esse conhecimento para ajudar a todos, ok? Bom, então direto ao assunto. Antes, inclusive, de entrar no assunto, eu queria mostrar para vocês outra coisa. Quando eu digo direto ao assunto é porque eu não vou reinventar a roda, tá? Eu vou pegar aqui, ó, V106 News, só para mostrar para vocês rapidamente. Vamos lá, deixa eu olhar aqui. Só para mostrar para vocês rapidamente o que é que nós temos aí de novidades em relação ao vCenter, tá? E aí é justamente essa parte aqui, ó, vCenter 6. Inclusive, como eu falei, né, só de praxe para vocês conhecerem algumas diferenças entre as duas versões, tanto a versão Windows como a versão Linux, que é a versão VirtualApplies. Pois bem, o vCenter, né, tem algumas novidades aí interessantes, né, e aí nós vamos ver aí o que são essas novidades. A primeira delas é que vCenter para Windows e vCenter Server Applies, que é a versão Linux, esse carinha aqui, eles agora estão iguais em relação à escalabilidade, tá? Ambas as versões são idênticas em relação a escalabilidades e filters, ok? Então, por exemplo, número de hosts por vCenter que podem ser suportados tanto na versão Windows como na versão Applies. São 1000 hosts por vCenter, tá? Número de máquinas virtuais ligadas por vCenter, 10.000 máquinas virtuais. Número de hosts por cluster, tá? Então eu posso ter até 64 hosts, até 64 servidores ESXi por cluster, em ambos, o Windows e o Applies, tá? Número de máquinas virtuais por cluster, 6.000. E Linked Mode suportado em ambos, tá? Existiam algumas diferenças, por exemplo, na versão 5.5, onde a versão para o Windows Server suportava mais funcionalidades, né, tem uma escalabilidade maior em relação à versão Applies, tá? Exemplo, o Linked Mode, ele não estava disponível no Virtual Applies, tá? Só estava disponível no Windows Server. O Site Recovery Manager também só estava disponível na versão para Windows Server. Agora também o Site Recovery Manager é possível ser configurado usando a versão Virtual Applies, ok? E aí, esses números em relação a suporte de hosts, suporte de máquinas virtuais, o Windows também suportava mais do que a versão Applies, tá? Os números eram diferentes, agora estão idênticos em relação a esse tipo de suporte, tá? Lógico que a ideia da VMware, né, para o futuro, é que apenas esse cara se mantenha, né? E aí ela vai abandonar aos poucos a versão para Windows. Então, quando você daqui a algum tempo, sei lá, talvez na versão VMware 7 ou 8, você já vai estar comprando o VMware com vCenter Virtual Applies para você subir no seu ambiente, tá? E a versão Windows, a tendência é que ela seja descartada, ok? Bom, o que mais que a gente pode estar vendo em relação ao vCenter, né? Vamos lá. No caso do vCenter para Windows,
como também o vCenter para o vCenter Virtual Appliance, ambos suportam agora Postgres, tá? Quando você instala o vCenter no Windows, ele instala uma versão do Postgres SQL, tá? Ok? E no caso do vCenter Virtual Appliance, ele vem, lógico, com Postgres embarcado. Porém, eles suportam bancos de dados também externos, tá? Como o SQL Server e o Oracle, ok? No caso, para fazer uma expansão maior aí do ambiente, de repente você tem um data center grande com muitos hosts, com mais de, sei lá, 5.000, 6.000 máquinas virtuais, e aí o banco de dados do vCenter cresce de uma forma que necessite de uma plataforma mais robusta de banco de dados. E por isso que você pode estar, por exemplo, configurando ambos, tanto a versão para Windows como a versão Virtual Appliance, para usar o banco de dados externo, apontar para um banco de dados externo, seja ele SQL Server Standard, Enterprise ou Oracle, tá? Para que esses bancos fiquem armazenados nesses servidores externos, né? Na verdade, o banco do vCenter. Ambos, como eu falei antes, né, suportam o mesmo nível de escalabilidade, ok? Suportam, no caso, o SQL Server 2008, o SQL Server 2012, 2014, Oracle 11G e 12C, tá? No caso, para você estar usando aí, armazenando banco de dados nessas plataformas, ok? E aí, no caso, o Postgres para o Windows tem um limite, tá? No caso, o Postgres, né? O Virtual Postgres, que é por isso que ele chama de VPostgres, né? O banco de dados na versão Windows tem um limite de 20 hosts e 200 máquinas virtuais. Você pode ter até 20 hosts e até 200 máquinas virtuais, tá? No banco de dados Postgres para o Windows. Aí você fala assim, pô, Ivanildo, mas você falou aqui, ó, que o vCenter para o Windows suporta 1000 hosts. Agora você está me dizendo aqui que suporta 20 hosts. 20 hosts se você estiver usando o banco de dados do próprio vCenter, que é o VPostgres, tá? Na versão Windows. Claro que se você quer partir para um negócio mais violento, quer partir para um negócio maior, aí você vai partir para os bancos de dados externos, ó, que são esses caras aqui. Ok? Você configura o vCenter no Windows, tranquilo, beleza, bem, bota para funcionar, só que tem essa limitação de 20 hosts e 200. Se você quer 20 hosts e 200 máquinas virtuais, se você quer passar disso, aí você vai ter que partir para a configuração de banco de dados externo, tá? Usando alguns desses bancos de dados suportados. Já no caso do vCenter Server Appliance, que é a versão baseada em Linux, né? O VPostgres dele suporta até 1000 hosts e 10.000 máquinas virtuais, ou seja, já suporta 1000 hosts e 10.000 máquinas virtuais sem precisar de banco de dados externo. O interessante é que no passado isso era diferente, tá? Por exemplo, a versão Virtual Appliance, ela tinha um número menor de hosts suportados e um número menor de máquinas virtuais também suportadas. Agora é diferente. Ele até nessa questão, usando o seu próprio banco de dados interno, suporta mais máquinas, mais hosts e mais máquinas virtuais do que a versão para Windows. Então isso é uma dica, né? uma sugestão de que, de fato, a tendência é que a VM aprimore cada vez mais a versão Virtual Appliance e vai esquecendo da versão Windows, até que chega o dia que só exista a versão Virtual Appliance. Ok? Bom, e aí temos uma novidade interessante, né, nessa versão 6, que não tinha na versão 5, nem na versão 5.5, tá, do vSphere, que é o Platform Service Controller, né, que é o controle de serviços, plataforma de serviço de controle, na verdade. Onde o Sync Sign-On, o gerador de certificados, certificado digital, né, e outros serviços ficam todos agora nesse PSC, ok? A VMware separou, né? Tanto é que você pode colocar, na hora de subir o vCenter, você pode instalar só o PSC. Você pode instalar o PSC junto com o vCenter, como você pode instalar o PSC separado do vCenter. Você pode ter um PSC para fazer a autenticação, para fazer o controle, no caso a conexão Sync Sign-On com Active Directory, tanto do vCenter como do vCenter Orchestration, como do vRealize, que é o antigo Operations Manager, né? Não é bem antigo, né? Você ainda conhece ele por Operations Manager, mas o seu nome oficial agora é vRealize.
Então você pode ter em um PSC várias ferramentas da VMware conectadas para fazer essa conexão, por exemplo, com a Active Directory, para fazer a conexão com o OpenLDAP para poder importar os usuários e dar as devidas permissões para eles usarem as ferramentas, né? Além de você poder, por exemplo, pulverizar o seu ambiente, sua empresa com vários vCenters, tomando conta, no caso aí, de vários datacenters virtuais, né? Vamos supor que você tenha 5 datacenters e cada datacenter gerenciado por um vCenter, e aí você tem um PSC para fazer o controle, né? Controlar a autenticação, criar o certificado de segurança, tá? E usar os outros serviços que estão hospedados nesse cara, no PSC. A VMware recomenda, através de documentação de melhores práticas, que você tenha esse cara aqui, o PSC, em cluster, tá? Existem documentos da VMware que você pode estar pesquisando aí sobre alta disponibilidade de vCenter. E aí ela vai te indicar, por exemplo, a alta disponibilidade desse cara aqui do PSC, porque vai que você tenha, por exemplo, como está nessa imagem, 2 vCenters, inclusive aqui, ó, um appliance e uma versão Windows. E esses caras dependem do PSC para se comunicar, autenticar os usuários, e usar os outros serviços de autenticação, certificado digital, enfim. E aí esse cara para, né? Há um problema com esse rapaz aqui. Então você vai ter 2 vCenters aí, ou até mais vCenters órfãos, né? E além de os outros, né? Como o Orchestration, o vRealize e outros que usam o PSC. Então o ideal é que você tenha cluster desse carinha aqui, tá? Um recurso de alta disponibilidade do PSC. Beleza? Então ele agora... só reforçando, o PSC você pode instalar ele separado, como você pode ter ele dentro do próprio vCenter. Em que cenários você tem, por exemplo, um exemplo do PSC dentro do próprio vCenter? É quando você tem um único cenário com um só vCenter e você gerencia tudo por esse único vCenter. Então você joga o PSC já embarcado no vCenter, seja na versão Windows ou na versão Appliance. E aí já deixa tudo integrado, tá? Não precisa, por exemplo, separar o PSC. Repito, você separa o PSC quando você tem muitos serviços, você tem muitas ferramentas que dependem dele, né, para poder fazer o gerenciamento aí do ambiente, tá ok? Bom, o Linked Mode, tá? Que é aquela solução que permite que você tenha vários... É uma feature, tá? Do vCenter que permite que você tenha vários vCenters linkados. Ou seja, através de um único console, através de uma única tela, você consegue visualizar todos os seus vCenters. Você tem um vCenter principal e os outros você configura eles como Linked Mode, conectados nesse vCenter principal. Então vamos supor que você tenha 5 datacenters espalhados, vamos dizer, pelo país, tá? Então você tem um data center com VMware em São Paulo, outro no Rio, outro em Minas Gerais, outro aqui no Rio Grande do Norte e outro no Rio Grande do Sul. Então você pode visualizar todos os hosts, todas as máquinas virtuais de cada um desses vCenters, ou seja, todos em uma mesma tela, usando essa configuração do Linked Mode. Você sobe um vCenter e aí os outros vCenters eles são conectados através dessa configuração do Linked Mode, ok? Então aqui nós temos aqui também o vSphere Client, né? Ok? Que nós temos aqui, por exemplo, o vSphere Web Client e o vSphere Client, né? Para a gerência do vSphere, ok? O Update Manager, aí nós temos o uso do Update Manager no vSphere Client, ok? Nós temos aí o Update Manager, que é aquela ferramenta para gerenciamento de atualizações dos hosts e das máquinas virtuais, tá? O VMware Update Manager. As versões de hardware de 8 a 11, elas podem ser gerenciadas tanto pelo vSphere Web Client como pelo vSphere Client, ok? E novas features apenas nos vSphere Web Client. Quando fala de novas features, é justamente de novas funcionalidades. Você consegue notar quando você vai, por exemplo, você usa o vSphere Client e Web Client, você nota que tem algumas coisas, algumas ferramentas no Web Client que não tem no vSphere Client, tá? Por exemplo, você pode, por exemplo, fazer o gerenciamento de
de unidade de CD da máquina, CD virtual da máquina, né? Alguns hardwares, por exemplo, da máquina virtual, só podem ser alterados, tá? Alguns dispositivos só podem ser adicionados e removidos usando a versão Web Client, ok? Além de outras telas de configuração, alguns recursos que só tem no Web Client e não tem no vSphere Client. Por exemplo, o vSphere Client ele não suporta, apesar do novo do VMware vSphere 6 suportar agora no recurso de Fault Tolerance, né? Que é o cluster ativo de máquinas virtuais, que é o VMware FT. O VMware FT agora ele suporta máquinas virtuais com até 4 processadores. Antigamente, né, anteriormente, até a versão 5.5, era até 2 processadores, ok? E aí, quando saiu a versão 6, a VMware colocou o suporte de até 4 processadores, desde que você use a versão Enterprise, ok? Desde que você use o vSphere Enterprise, né? Ou no caso o vSphere Standard continua até 2 processadores. Só que independente de versão, o vSphere Client, esse camarada aqui que você instala no Windows, ele só consegue enxergar, só consegue habilitar a feature do FT se a máquina virtual tiver até 2 processadores. Se tiver 4 processadores, você não consegue habilitar. Ele informa que não é suportado, quando na verdade é suportado. É porque essa ferramenta ela não acompanhou essa evolução do FT. Então você é obrigado a entrar no Web Client, vai lá na máquina virtual e habilita o FT, né? Uma máquina virtual que tem 4 processadores, por exemplo, você vai nela e habilita o FT tranquilamente. Se você for tentar pelo vSphere Client, ele vai dizer que não pode, porque a máquina tem 4 processadores, e aí ele se baseia na versão anterior, que suportava até 2 processadores, ok? Questão de performance, usabilidade, aí eu vou falar aqui sobre Content Library, que é uma novidade do vCenter, é uma novidade bem interessante. O Content Library, tá, do vCenter é um repositório onde você vai, como já está dizendo, né, biblioteca de conteúdo, é um repositório onde você vai guardar, por exemplo, suas imagens ISO, seja de sistemas operacionais ou de aplicações. Você vai guardar VM templates, ou seja, modelos, né, de máquinas virtuais, scripts, VApps, certo? Você vai, por exemplo, vai guardar como eu já falei, né, as imagens as imagens ISO, e enfim, é uma biblioteca de conteúdo para você armazenar, né, e organizar esses conteúdos aqui, esses carinhas aqui, ó, tá? Os modelos de máquinas virtuais, os VApps, os scripts e as imagens ISO, ok? E aqui temos os tipos de armazenamento, que seria o catálogo local, catálogo publicado e subscriber do catálogo, ok? E, enfim, essas são as principais. Isso aqui já é partindo já para mais a parte do Hypervisor, né? Quais são os sistemas operacionais suportados pela nova versão do VMware, tá? E aí a gente vê aqui Solaris 11.2, Ubuntu, macOS, Oracle, Umber Cable, né? Enterprise Kernel, entre outras versões, tá? Bom, aí agora nós vamos para o que interessa, né? O que interessa é justamente fazer a instalação do vCenter, tá? Tanto para a versão Windows como o Applies, ok? E aí nós vamos para os próximos 2 vídeos. Antes disso, eu gostaria de falar com vocês sobre o curso de VMware que nós estamos trabalhando, né? Eu estou em parceria aí com a empresa Instituto Online de Minas Gerais para disponibilizar um curso de VMware ao vivo, tá? Então nós temos aí o curso ao vivo, tá? Treinamento ao vivo do VMware vSphere 6 com laboratórios reais, certo? Servidores e storages reais para os alunos fazerem as aulas de laboratório, as práticas, né? E esse curso nós lançamos agora em setembro, carga horária de 40 horas. O curso é à noite, usando uma plataforma remota, tá? Para que os alunos acessem o laboratório e configurem o SXI, configurem o vCenter, enfim, faça todos os exercícios que o treinamento pede. E aí, através do Skype for Business, a gente se encontra à noite nas aulas marcadas, né?
A princípio vão ser aulas nas segundas e quartas. E aí a gente se encontra para fazer esse treinamento, tá? O treinamento é ao vivo, como eu repito, não é videoaula, tá? É interação mesmo ao vivo, a gente vai trocar ideias, a gente vai conversar, a gente vai, lógico, ter as aulas e aí a gente vai trocar algumas ideias, porque sempre os alunos chegam com dúvidas do ambiente de trabalho, né? Do local onde eles trabalham, de clientes que eles atendem, e aí a gente sempre acaba, lógico, trocando algumas ideias e eu esclareço as dúvidas dos alunos, certo? Mas lógico que o foco principal é a gente é, atender a ementa, que é essa daqui, que vocês podem estar olhando, vocês podem estar olhando nesse link, tá? institutoonline.com.br/VSFI, tá? VMware VSFI. E aqui nós temos todos os módulos que são vistos no curso, tá? Toda a ementa que é vista no curso, ok? E aí, ó, temos, como eu falei antes, temos um laboratório real, com suíte gigabit, com desktops onde os alunos acessam, cada aluno acessa seu desktop para poder acessar o ambiente, e aqui são os servidores com as máquinas virtuais, tá? Para que os alunos possam fazer os exercícios, ok? Para que os alunos possam fazer os exercícios, com storage, com tudo bonitinho, ok? Então, estou mostrando isso aqui para vocês, né? Essa novidade aí que a gente lançou agora em setembro, para ver se alguém de repente alguém tem o interesse de fazer um curso do VMware VC6 e aí aprimorar mais o seu conhecimento e enriquecer o seu currículo, né? E aprender muito mais sobre VMware do que você já tem de conhecimento. De repente você tem um conhecimento básico, um conhecimento intermediário e quer aprofundar esse conhecimento, né? Quer pegar um conhecimento avançado. Então o curso é esse aqui, tá? Partindo aí da introdução, né? Do básico do VMware até o mais avançado, que a gente vai estar vendo cluster, a gente vai estar vendo VMware Update Manager, a gente vai estar vendo o DRS, né? VApps e muito mais, ok? Então, senhores, obrigado. E aí vamos para os próximos videoaula, tá? A aula 2, depois a aula 3, na implementação do vCenter no Windows Server e do vCenter Virtual Appliance. Até mais.